Você já se perguntou como algumas pessoas conseguem se manter firmes mesmo diante das maiores adversidades? O que faz com que alguns resistam ao impulso de desistir enquanto outros sucumbem? Se a autodisciplina parece um mistério, prepare-se. A filosofia estoica, guiada por pensadores como Marco Aurélio, guarda respostas que podem mudar sua vida. Imagine viver com serenidade em um mundo caótico. Marco Aurélio, o imperador filósofo, nos ensinou que a autodisciplina é a chave para essa vida plena. Neste vídeo, você aprenderá como desenvolver essa virtude estoica e aplicá-la no cotidiano. Vamos desvendar as lições práticas que moldaram o estoicismo como uma filosofia de vida atemporal. Capítulo 1. O que é autodisciplina no estoicismo? Autodisciplina, uma palavra que ecoa como um murmúrio nos corredores do tempo, era o segredo que os estoicos guardavam com reverência quase sagrada. Não se trata de um simples controle de impulsos, mas de uma verdadeira arte interna, como o delicado trabalho de um artesão lapidando a própria alma. Marco Aurélio, com a sabedoria de um filósofo e a responsabilidade de um imperador, afirmava com serena certeza: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Essas palavras são ao mesmo tempo um aviso e um convite, um lembrete de que a chave para a liberdade está em nossas mãos e não no capricho do destino. Imagine-se em meio a uma tempestade. O céu desaba com fúria, os ventos sibilam como serpentes enfurecidas e o mar se ergue em ondas ameaçadoras. Qualquer um seria tentado a fugir desesperado, mas o estoico, aquele que cultiva a autodisciplina, permanece firme. Não por arrogância ou teimosia, mas porque ele sabe que não pode comandar o mar. O que pode controlar são suas próprias ações. Ajustar as velas, ancorar com segurança, manter a calma. Aqui está o cerne do estoicismo. O reconhecimento de que o que acontece fora de nós está fora do nosso controle, mas o que se agita dentro de nós é totalmente nosso. A autodisciplina, então, não é um fardo ou uma prisão, mas uma libertação. Quando se entende que não somos escravos dos caprichos externos, começamos a dominar as tempestades internas. No entanto, essa prática não é isenta de desafios. Viver como um estoico requer uma coragem silenciosa, uma dedicação a princípios que muitas vezes vão contra os desejos imediatos. Não é fácil, por exemplo, resistir ao desejo de responder com raiva quando somos provocados, ou evitar o conforto fácil quando o dever nos chama ao trabalho árduo. E ainda assim, é nesse terreno áspero que floresce a verdadeira força. A autodisciplina se manifesta nos pequenos gestos do cotidiano, na decisão de levantar cedo para enfrentar o dia com dignidade, na escolha de ouvir com paciência em vez de reagir com irritação, no compromisso de permanecer fiel ao que se acredita, mesmo quando o mundo parece conspirar para nos desviar. Essas pequenas vitórias acumuladas ao longo do tempo transformam a alma em uma fortaleza onde a paz e a serenidade se instalam como hóspedes bem-vindos. Para os estoicos, a autodisciplina é mais do que uma virtude, é a essência da liberdade. Quem é disciplinado não é escravo de seus desejos nem de suas paixões, mas um mestre de si mesmo. E isso, segundo Marco Aurélio, é a maior conquista que alguém pode alcançar. Não há necessidade de buscar aprovação externa ou temer os reveses da vida quando se tem o controle do próprio espírito. Capítulo 2. A raiz da autodisciplina. O controle interno. O controle interno é o alicerce sobre o qual se constrói a autodisciplina estoica, e poucos princípios são tão poderosos quanto esse. Epicteto, um dos maiores mestres do estoicismo, lembrava com frequência que não controlamos o que acontece conosco, mas sim como reagimos a isso. Não são as coisas que nos perturbam, mas sim as opiniões que temos sobre elas, dizia ele.
como se revelasse um segredo que, uma vez compreendido, transforma completamente a visão que temos da vida. Visualize agora um homem caminhando por uma rua empoeirada, o sol castigando sua cabeça e o peso de suas preocupações dobrando-lhe os ombros. Ao seu lado, alguém o insulta, grita palavras cruéis. O homem poderia se voltar, poderia revidar, poderia deixar que a raiva o dominasse. No entanto, ele respira fundo, segue em frente e permanece em paz. Isso não é fraqueza, é força. Esse homem entendeu que a verdadeira batalha não é contra o outro, mas contra os próprios impulsos descontrolados. Essa prática de controle interno, entretanto, não surge do nada. Requer um exercício contínuo, uma espécie de musculação da mente. Como um escultor que vai, dia após dia, moldando sua obra, assim o estoico molda suas reações. Ele não ignora suas emoções, mas as observa com distanciamento. Sente a raiva, mas não a deixa comandar. Nota a tristeza, mas não se entrega ao desespero. Vive plenamente, mas sem se permitir ser arrastado pelos altos e baixos das circunstâncias. Há uma tranquilidade em viver dessa maneira que é difícil de descrever. Quando se percebe que a paz não depende das condições externas, mas da própria atitude diante da vida, algo muda profundamente. O estoico encontra a liberdade não em mudar o mundo, mas em aceitar o mundo como ele é, enquanto trabalha incansavelmente para se aperfeiçoar. Assim, o controle interno não é apenas uma ferramenta, é um caminho que conduz à verdadeira serenidade, à verdadeira força, porque no final, quem controla a si mesmo, controla tudo o que realmente importa. 3. Temperança. O ponto de equilíbrio estoico. A temperança, no coração do estoicismo, é como um fio delicado que equilibra o desejo e a razão, unindo-os em uma harmonia sutil. Não é uma virtude rígida ou inflexível, mas uma forma de suavidade consciente, como o toque de um artesão ao modelar o barro. Marco Aurélio, um mestre da reflexão interior, entendia que a verdadeira força não reside no domínio dos outros, mas no governo de si mesmo. Ele nos lembra em suas meditações que o controle sobre nossos desejos é a única liberdade verdadeira. Não se trata de negar os prazeres, mas de escolhê-los com sabedoria. Imagine-se diante de uma mesa repleta de tentações, doces perfumados, vinhos raros e pratos cuidadosamente preparados. A tentação é inegável, quase irresistível, mas a temperança sussurra como uma brisa leve. Isso basta, não há urgência. Em sua voz, apenas uma curiosidade gentil, um convite para refletir. A escolha de parar antes do excesso não é um sacrifício, mas um ato de cuidado consigo mesmo, uma demonstração de que o verdadeiro prazer não está em consumir sem limites, mas em apreciar com medida. Os estoicos acreditavam que a temperança não era apenas uma questão de moderação, no comer ou no beber, mas em todas as áreas da vida. É a habilidade de saber quando falar e quando permanecer em silêncio, quando agir e quando esperar. É um equilíbrio delicado, uma dança entre o impulso e a razão. Esse equilíbrio, no entanto, não surge automaticamente. É uma habilidade cultivada, uma prática diária que exige atenção e dedicação constantes. O desafio está em resistir à pressão constante da sociedade para buscar sempre mais sucesso, mais bens, mais reconhecimento. A temperança nos ensina que o suficiente é suficiente, que a verdadeira satisfação não está em ter tudo, mas em valorizar o que se tem. É uma forma de resistência silenciosa, uma recusa gentil em ser arrastado pela correnteza do excesso. Ela nos chama a viver de maneira mais simples, mais presente, mais consciente. Há uma beleza singular na temperança, um brilho discreto que ilumina aqueles que a praticam. Não se trata de uma renúncia à alegria, mas de uma maneira diferente de encontrá-la. Quem vive com temperança descobre que há mais prazer em uma refeição simples,
saboreada lentamente do que em um banquete devorado com pressa. Descobre também que a satisfação duradoura vem não de possuir muito, mas de precisar de pouco. Além disso, a temperança fortalece a alma. Cada vez que resistimos ao desejo de ceder aos excessos, tornamo-nos mais fortes, mais resilientes. Não como guerreiros que se armam para a batalha, mas como árvores que crescem lentamente, firmando suas raízes em solo profundo. A cada escolha consciente, a cada momento de moderação, cultivamos uma força interior que nos sustenta nos momentos de dificuldade. Os estoicos compreendiam que viver com temperança é viver com liberdade. Não somos escravos dos nossos desejos quando aprendemos a dominá-los. E essa liberdade nos dá uma serenidade que nada pode abalar. Pois, como dizia Epicteto, não são as coisas externas que nos perturbam, mas sim a maneira como reagimos a elas. E quando vivemos com temperança, nossas reações tornam-se mais calmas, mais ponderadas, mais sábias. No fundo, a temperança é um ato de amor próprio, não de um amor egoísta ou vaidoso, mas de um amor que reconhece o próprio valor e deseja cuidar de si com gentileza e respeito. É um convite a viver de forma mais leve, mais autêntica, mais conectada com o que realmente importa. E talvez seja nisso que reside sua maior beleza, na capacidade de nos lembrar a cada momento que a verdadeira riqueza não está em ter tudo, mas em ser completo com o que já se possui. 4. Prática diária. Como cultivar a autodisciplina. A autodisciplina, como os estoicos a entendiam, é uma espécie de compasso interno que aponta na direção certa, mesmo quando o caminho parece coberto por névoas densas. Não é um peso a ser carregado, mas uma força a ser cultivada, como uma chama pequena que precisa ser alimentada continuamente para não se apagar. Marco Aurélio nos deixou um lembrete valioso. Você deve se erguer novamente a cada manhã como um soldado que parte para a batalha. E, no entanto, essa batalha não é contra o mundo externo, mas contra nossas próprias fraquezas, desejos e medos. Imagine alguém acordando ao raiar do dia, os primeiros raios de sol invadindo o quarto com suavidade. A cama ainda está quente e há uma tentação irresistível de permanecer ali, envolto no conforto. Mas a autodisciplina é aquele murmúrio discreto que sugere: levante-se agora enquanto o mundo ainda desperta. Não se trata de um comando severo, mas de um convite gentil para aproveitar o dia, para fazer o que precisa ser feito, mesmo quando o desejo natural seria adiar. Para os estoicos, a autodisciplina não é algo a ser praticado apenas em momentos grandiosos ou heróicos, mas nas pequenas decisões do cotidiano. Está presente na escolha de ouvir atentamente quando alguém fala, ao invés de pensar na próxima coisa a dizer. Manifesta-se no esforço para trabalhar com dedicação, mesmo quando ninguém está observando. E se revela no autocontrole diante das provocações, quando a vontade de reagir impulsivamente cede espaço à calma reflexão. Há uma certa beleza silenciosa na autodisciplina. Não é algo que brilhe aos olhos dos outros, mas uma luz interna que guia nossos passos. A cada pequena vitória sobre os impulsos desordenados, reforçamos essa luz, tornando-a mais forte e mais constante. Não significa que nos tornemos imunes às tentações ou às dificuldades, mas que aprendemos a lidar com elas de maneira mais sábia e serena. Entretanto, a jornada rumo à autodisciplina não é linear. Haverá dias em que tropeçamos, momentos em que a força parece nos abandonar. E nesses momentos, o estoicismo nos ensina a praticar a autocompaixão, mas sem complacência. Reconhecer que errar faz parte do processo, que a força está em levantar-se mais uma vez, mesmo quando o chão parece mais seguro do que o próximo passo. A prática contínua da autodisciplina constrói um caráter resiliente, que não se curva facilmente às adversidades. É como o ferro que, ao ser repetidamente aquecido e moldado, torna-se mais forte e flexível. Assim,
também ocorre com a alma disciplinada. Ela se adapta às circunstâncias sem perder sua integridade, enfrenta os desafios sem ceder à desesperança. Um exemplo comum no estoicismo é a ideia de que devemos nos preparar mentalmente para as dificuldades do dia, antecipando os obstáculos. Esse exercício não é pessimismo, mas um treinamento da mente para aceitar o inesperado com serenidade. Marco Aurélio, ao escrever para si mesmo, nos legou uma lição valiosa. Hoje encontrarei pessoas ingratas, insolentes e egoístas, mas elas agem assim porque não conhecem o bem. A autodisciplina está em lembrar-se disso antes de reagir, em escolher não ser afetado pelas atitudes alheias. Ao fim, o estoico disciplinado compreende que a vida não é feita de grandes conquistas, mas de pequenas escolhas cotidianas que, acumuladas, definem quem somos. Cada momento é uma oportunidade de reafirmar o compromisso com nossos valores, de viver de acordo com princípios que nos fortalecem e nos tornam mais plenos. A autodisciplina não nos torna menos humanos, mas paradoxalmente nos aproxima do nosso potencial mais elevado, revelando uma liberdade que poucos conhecem, a liberdade de ser o mestre de si mesmo. 5. Resistir à tentação. A história de Lúcius. A jornada da autodisciplina é muitas vezes solitária, mas nunca estéril. Ela não se mostra em atos grandiosos ou gestos dramáticos, mas se revela nas ações silenciosas, nos pequenos momentos em que escolhemos fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Não há aplausos para quem resiste à tentação de adiar uma tarefa, nem medalhas para aqueles que vencem suas próprias inseguranças. No entanto, a verdadeira vitória está justamente aí, no domínio sobre si mesmo, na capacidade de dizer não aos caprichos passageiros e sim ao que realmente importa. Imagine uma mulher que, ao final de um longo dia, se senta à mesa com uma pilha de papéis que ainda precisam ser revisados. O corpo cansado implora por descanso e a mente sugere sutilmente que aquilo pode esperar até amanhã. Mas ela respira fundo, sorri suavemente e decide continuar. Não por obrigação, mas porque entende que cada esforço, por menor que pareça, contribui para um bem maior. A autodisciplina, nesse caso, não é uma imposição, mas uma escolha consciente, um ato de amor por seus próprios objetivos. Os estoicos sempre insistiram que a autodisciplina é a chave para a liberdade, não a liberdade externa, que depende das circunstâncias, mas a liberdade interna, que nasce do domínio sobre nossas emoções e desejos. Epicteto ensinava que não podemos controlar os acontecimentos, mas podemos controlar como reagimos a eles. E é exatamente isso que a autodisciplina nos oferece. A capacidade de permanecer inabaláveis diante das tempestades, ancorados em nossa própria força interior. Há uma beleza sutil na repetição das pequenas virtudes diárias, um encanto quase poético em cada decisão aparentemente insignificante que tomamos para nos manter fiéis aos nossos propósitos. Levantar-se cedo, mesmo quando a cama parece um refúgio irresistível, ou resistir ao impulso de responder a uma crítica com raiva, são atos que, embora pareçam banais, constroem o alicerce de uma vida bem vivida. A verdadeira maestria sobre si mesmo é conquistada nesses momentos, e não nas ocasiões de grande destaque. A autodisciplina não exige perfeição. Ela sabe que falharemos de tempos em tempos, que cederemos à preguiça ou à irritação, mas sua força reside na constância, na capacidade de recomeçar sempre que necessário. Como uma flor que desabrocha após cada tempestade, ela nos ensina a levantar, após cada queda, mais fortes e mais determinados. Não há vergonha em errar, desde que não desistamos de tentar. A disciplina também nos convida a apreciar a simplicidade. Em um mundo que constantemente nos impulsiona a buscar mais sucesso, mais reconhecimento, mais prazer, ela nos lembra que a verdadeira plenitude está no menos. Menos pressa,
menos ambição desenfreada, menos ansiedade. Ela nos chama a desacelerar, a valorizar o que já temos, a encontrar alegria no presente. E ao fazer isso, nos conduz a uma paz que não pode ser comprada ou alcançada por meios externos. Um exemplo disso pode ser encontrado em um artista que todos os dias se senta para criar, mesmo quando a inspiração parece ausente. Ele não espera por momentos de genialidade súbita. Ao contrário, ele trabalha pacientemente, sabendo que a criatividade surge no ato de fazer. Assim é com a autodisciplina. Ela nos molda à medida que a praticamos, transformando o esforço contínuo em excelência. No final, a autodisciplina é uma arte. Não é uma ciência exata, mas um caminho que cada um deve trilhar à sua maneira. Ela não nos transforma em seres rígidos ou insensíveis, mas nos torna mais conscientes, mais presentes, mais vivos. E talvez o maior presente que ela nos oferece seja esse: a capacidade de viver plenamente, com propósito e alegria, sabendo que somos, de fato, os autores de nossas próprias vidas. 6. A força da perseverança. Aprendendo com o fracasso. A verdadeira resiliência não é uma couraça que nos torna impenetráveis, mas uma flexibilidade que nos permite dobrar sem quebrar. É como o bambu que se curva ao vento forte, mas volta à sua forma original quando a tempestade passa. No estoicismo, a resiliência é vista como uma virtude essencial, uma habilidade que nos permite atravessar as dificuldades com dignidade e serenidade. Não é uma ausência de dor ou sofrimento, mas uma disposição de espírito que nos ajuda a encontrar significado e propósito, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Pense em um homem que, após anos de dedicação ao trabalho, enfrenta a súbita perda do emprego. O impacto inicial é inevitável. Há choque, desânimo, talvez até um momento de desespero. Mas após esse primeiro abalo, ele se levanta. Não porque seja indiferente à dor, mas porque compreende que permanecer caído não mudará sua situação. Ele aceita o que não pode mudar e foca no que ainda está ao seu alcance. Esse é o coração da resiliência estoica: aceitar o incontrolável e agir sobre o que se pode controlar. Marco Aurélio nos ensina que o obstáculo é o caminho. Em vez de fugir dos desafios, o estoico os encara de frente, sabendo que são eles que moldam seu caráter. Cada revés, cada dificuldade é uma oportunidade de crescimento, uma chance de desenvolver força interior. Assim como o ferro é forjado pelo fogo, a alma resiliente é moldada pelos desafios da vida. Não se trata de buscar sofrimento, mas de encontrar, mesmo nele, uma chance de se tornar mais forte e mais sábio. Mas a resiliência não se constrói em um instante. Ela é fruto de pequenas escolhas diárias, de um compromisso constante com a própria força interior. É a decisão de continuar mesmo quando tudo parece perdido, de buscar a luz mesmo nos momentos mais sombrios. E, sobretudo, é a capacidade de encontrar beleza e esperança mesmo nas situações mais adversas. A resiliência é, em última análise, uma forma de arte. A arte de transformar dor em aprendizado, fracasso em crescimento. Os estoicos também enfatizavam a importância de manter a calma diante do inesperado. Não é o que nos acontece que nos define, mas como reagimos a isso. Em vez de lamentar o que foi perdido, o estoico busca ver o que pode ser ganho. Talvez a perda de um emprego abra caminho para uma nova oportunidade. Talvez a dor de um coração partido ensine lições de amor próprio e autossuficiência. A resiliência é essa capacidade de olhar além da dor imediata e enxergar o horizonte mais amplo. E, no entanto, a resiliência também requer compaixão para consigo mesmo e para com os outros. Não é uma postura rígida ou severa, mas uma força gentil
que reconhece a humanidade nas falhas e nas fraquezas. O estoico resiliente não se julga duramente por seus erros, mas os acolhe como parte do processo de crescimento. Ele sabe que cair faz parte da jornada e que o importante é a disposição de se levantar sempre. No fim das contas, ser resiliente é viver com coragem. Não a coragem dos heróis que enfrentam batalhas épicas, mas a coragem silenciosa de quem enfrenta os desafios cotidianos com determinação e graça. É o ato de se levantar todas as manhãs, mesmo quando o peso do mundo parece insuportável. É a decisão de sorrir diante das dificuldades, não por negá-las, mas por reconhecer que elas não têm o poder de definir quem somos. A resiliência, portanto, é uma escolha que fazemos a cada dia, a cada momento, uma escolha de viver plenamente, de abraçar a vida com todas as suas dores e alegrias, de encontrar sentido mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E ao fazer essa escolha, descobrimos uma verdade profunda, que somos mais fortes do que imaginamos, mais capazes do que acreditamos e mais resilientes do que jamais poderíamos sonhar. 7. A importância da serenidade. O silêncio que se encontra no coração da meditação não é vazio, mas pleno de significado. Para o estoico, meditar não é fugir do mundo, mas um retorno a si mesmo, uma forma de alinhar o espírito com a razão e a natureza. Não é necessário um templo isolado ou um cenário idílico. Basta um momento de quietude em que a mente se recolhe e observa, sem pressa, sem julgamento. A meditação é como um espelho límpido que reflete com clareza aquilo que somos, o que pensamos e o que tememos. Imagine uma jovem que, ao final de um dia tumultuado, se senta em um canto tranquilo de sua casa. Lá fora, a cidade continua seu ritmo frenético, mas ali, naquele pequeno espaço, ela encontra um refúgio. Fecha os olhos, respira fundo e deixa que os pensamentos passem como nuvens ao vento. Não tenta agarrá-los, nem afastá-los. Simplesmente os observa, com a serenidade de quem contempla as ondas do mar. Nesse instante, encontra uma paz que não depende de circunstâncias externas, mas de sua própria capacidade de estar presente. Marco Aurélio, em suas meditações, falava da necessidade de voltar-se para dentro, de buscar na própria alma a fortaleza que nenhum evento exterior pode abalar. Meditar, para ele, era um exercício diário de autoconhecimento, uma maneira de recordar que, em meio às turbulências da vida, há sempre um espaço de calma e clareza dentro de nós. A prática constante permite que nos tornemos mais conscientes de nossas emoções, mais capazes de lidar com os desafios com serenidade e equilíbrio. E o que dizer daqueles que pensam que meditar é uma perda de tempo, um luxo reservado para os que vivem longe das preocupações do cotidiano? O estoico, com sua sabedoria prática, responderia que a meditação não é um afastamento da vida, mas uma preparação para vivê-la melhor. É no silêncio que aprendemos a ouvir a nós mesmos, a discernir o que realmente importa, a separar o essencial do supérfluo. Não é preciso muito tempo, nem técnicas complexas, apenas a disposição de parar por um momento e estar plenamente presente. Na agitação do mundo moderno, onde tudo nos chama a atenção e nos exige resposta imediata, a meditação é um ato de resistência. Resistir à pressa, à superficialidade, ao constante bombardeio de informações. É uma escolha consciente de desacelerar, de cultivar a paciência, de reencontrar-se com aquilo que é duradouro e verdadeiro. E ao fazer isso, descobrimos que não estamos fugindo do mundo, mas nos preparando para enfrentá-lo com mais sabedoria e compaixão. Há um conto antigo sobre um sábio que, ao ser perguntado sobre o segredo da felicidade, respondeu: silencie a mente e ouça o coração. Essa é a essência da meditação estoica. Não buscar respostas fora, mas dentro de si.
Não se trata de escapar da realidade, mas de mergulhar nela com mais profundidade, de encontrar, no meio do caos, o centro imóvel que nos guia. A meditação nos ensina a arte de estar em paz, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. E assim como as ondas do mar não perturbam o fundo do oceano, os pensamentos que vêm e vão durante a meditação não abalam a quietude que reside em nosso interior. Não é necessário lutar contra eles, mas apenas deixá-los passar, com a leveza de quem permite que a vida siga seu curso. E ao final de cada sessão, há um renascimento sutil, uma sensação de leveza, como se tivéssemos libertado a alma de um peso invisível. Meditar, portanto, é um ato de amor próprio, um presente que damos a nós mesmos. É um convite à simplicidade, à quietude, à presença. E, ao aceitar esse convite, descobrimos que, no silêncio, há uma riqueza infinita, uma beleza que não pode ser descrita, apenas experimentada. É ali, naquele espaço sagrado e íntimo, que encontramos a verdadeira liberdade, a de sermos plenamente quem somos. 8. A sabedoria estoica no cotidiano. A prática da temperança, no estoicismo, revela-se como a arte de encontrar o equilíbrio em meio ao excesso. Não se trata de renunciar aos prazeres da vida, mas de compreendê-los, apreciá-los com moderação, como quem saboreia um vinho raro, sorvendo cada gole com cuidado, sem pressa. A temperança é a virtude que nos ensina a viver sem os extremos, sem a urgência desenfreada ou a apatia que paralisa. É a busca por um caminho do meio, onde a serenidade se encontra com o prazer na medida exata. Imagine um homem que, em uma noite festiva, se depara com uma mesa farta, repleta de pratos deliciosos. A tentação de se entregar ao banquete sem limites é grande, mas ele decide pausar, refletir. Em vez de se perder na voracidade, ele escolhe saborear, reconhecendo que o excesso poderia transformar o prazer em peso. Assim, ao exercitar a temperança, ele não nega o prazer, mas o prolonga, encontrando satisfação na medida, não na abundância. A temperança é, portanto, uma virtude silenciosa, mas poderosa. Marco Aurélio nos lembrava que o verdadeiro domínio não está em controlar o mundo, mas em governar a si mesmo. Ser temperante é resistir ao impulso de agir por compulsão, é ter a capacidade de dizer basta quando necessário, não porque seja uma privação, mas porque se entende que a verdadeira liberdade nasce do autocontrole. Quem domina seus desejos, domina o mundo. Nesse sentido, a temperança se torna uma espécie de escudo contra os excessos que muitas vezes nos desviam do que realmente importa. Em uma sociedade que glorifica o consumo, que valoriza o mais e o agora, praticar a temperança é quase um ato revolucionário. É um lembrete de que não somos escravos de nossos desejos, mas seus mestres. É a escolha consciente de apreciar, sem se perder. Mas a temperança não é apenas sobre controlar impulsos. Ela também envolve a capacidade de apreciar a simplicidade. Aquele que é temperante encontra beleza em uma flor solitária, em uma conversa tranquila, em uma refeição simples compartilhada com amigos. Não precisa de grandiosidades para ser feliz, pois compreende que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se vive plenamente. A temperança nos ensina a valorizar o essencial, a reconhecer que o menos pode ser mais. Há uma beleza sutil em viver com moderação, uma elegância que não se exibe, mas se sente. É o contrário da pressa, do excesso, do exagero. Ser temperante é como dançar uma melodia suave, sem atropelos, sem descompassos. É um convite à harmonia, à paz interior que nasce quando encontramos o equilíbrio entre o querer e o precisar. Porque, no fundo, é essa harmonia que nos permite experimentar a vida em sua plenitude, sem arrependimentos, sem desperdícios. A prática da temperança, ao contrário do que muitos pensam, não é uma restrição, mas uma libertação. Libertação dos desejos que consomem, das urgências que sufocam, das paixões que nos escravizam. Ao encontrar esse equilíbrio,
descobrimos que somos mais do que nossos impulsos, mais do que nossas vontades passageiras. Somos, acima de tudo, capazes de escolher, e nessa escolha reside a nossa força. Portanto, viver com temperança é viver com sabedoria. É entender que os prazeres da vida não estão no excesso, mas na justa medida. Que a verdadeira satisfação não vem do acúmulo, mas da apreciação. É saber que, ao sermos moderados, não estamos perdendo, mas ganhando paz, leveza, liberdade. E ao praticar a temperança, descobrimos que a vida é mais rica quando vivida com consciência e equilíbrio. Se você deseja uma vida mais plena, comece desenvolvendo sua autodisciplina. Aplique esses ensinamentos de Marco Aurélio no dia a dia e logo verá os frutos de uma vida mais equilibrada e serena. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para mais conteúdos sobre estoicismo e filosofia prática.